Você sabia que, ao longo da história, a Igreja recebeu mais de 2.000 relatos de aparições de Nossa Senhora, mas apenas 16 foram oficialmente reconhecidas pelo Vaticano? Hoje, vamos entender como a Igreja Católica analisa e reconhece essas aparições, quais critérios ela usa e qual a importância dessas avaliações para a fé. Eu sou o Sr. Zimbrosio, já se inscreve, curta e compartilha, e sem mais enrolação, bora lá! Primeiramente, existem mais de 2.000 relatos de aparições de Nossa Senhora, porém apenas 16 foram reconhecidas pelo Vaticano, como eu já havia dito. Mas, o que isso quer dizer? Não é que não se deve prestar o culto, que seja errado, pois, por mais que a Igreja julgue, ao ficar evidente de que não há nada contra a Igreja, podendo prestar o culto sem significar realmente que seja verdade, é a sentença chamada de nihil obstat, que em latim significa nada consta, que significa, na prática, que nada atenta contra a fé. Ou seja, não é um reconhecimento formal da sobrenaturalidade, mas uma aprovação preliminar que indica a ausência de erros doutrinários ou heresias. Então a devoção é permitida, mas não afirma que é definitivamente de origem divina. Depois de certo tempo, a aparição, vendo que se tem vários frutos, a Igreja pode dar uma segunda sentença, verum supernaturalitatem, que significa, em latim, verdade e sobrenaturalidade. Verdadeira sobrenaturalidade também, pode ser. Então é a sentença que diz que aquela aparição é verdadeira, que são, no caso, justamente as mais famosas, aquelas que receberam, como Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Fátima, de La Salette, na Medalha Milagrosa, de Knock, de Peoring, de Banelx. Desculpa se a minha pronúncia estiver meio mal. Esse vídeo aqui provavelmente vai ter uma pronúncia bem ruim de minha parte, beleza? Me perdoe, por favor. A avaliação é feita pelo bispo da diocese. A primeira coisa que o bispo irá avaliar são as qualidades do vidente. Ele irá investigar a vida daquela pessoa, verificando se a pessoa não é alguém mal intencionado, para ver se é uma boa pessoa e equilibrado ou equilibrada, e principalmente se ele está predisposto a voltar à sua vida normal, sem segundas intenções com fama. Após isso, o bispo fará a análise da mensagem que o vidente recebeu, que deve ser isenta de erros, pois a mensagem é recebida de ninguém mais, ninguém menos que Nossa Senhora. Portanto, não deve haver erros teológicos, além de não ser contra a doutrina da Igreja e a revelação pública, que consiste na Escritura e na tradição. Outra análise será dos frutos que essa aparição gerou, entre eles, se houve de fato um espírito de oração, se as pessoas que têm contato com o local e o vidente se sentem impelidas a rezar, ou o desejo de ter uma vida de oração sincera. Outro ponto é se há conversões relacionadas à aparição, depois que essas pessoas tiveram contato com algo relacionado à aparição e tudo mais. Terceiro ponto, se existe um testemunho de caridade, se existe mesmo um desejo de amor ao próximo, como as pessoas que têm contato com aquilo, né? E outro ponto, se os frutos foram duradouros, não podendo haver, por exemplo, conversões superficiais, um entusiasmo passageiro, né? E que são sinais, os quais podem não ser indicativos da autenticidade da aparição. Então a Igreja irá avaliar os critérios negativos que vão ser bem diretos e que vão entrar direto na vida das pessoas que estão envolvidas com a aparição, tendo uma análise dos erros relacionados ao fato, em busca da história de como a aparição aconteceu e se há algum erro em relação a como se conta essa história, fazendo um interrogatório para ver se a história não muda de uma contada para outra, ou então se forem mais de um vidente que suas versões sejam iguais. Não pode, obviamente, não haver nenhum erro relacionado a Deus, à Virgem Maria ou aos santos. Também, assim como tirar vantagem de fama, não se deve ter segundas intenções em relação a lucros, em relação com
fato da aparição e tudo mais. Continuando, além disso, não deve haver atos imorais que aconteceram no fato da aparição ou em ocasião dela, já que não há como haver um pecado durante uma aparição santa, e nem em função dela. Então haverá também uma avaliação do povo que está relacionado com aquela aparição. Se não existe ali uma histeria coletiva, um efeito de manada. Então outros aspectos a serem analisados, são se o vidente faz profecias que não se cumprem, que isso seria um sinal contra a autenticidade, ou um excesso de fenômenos extraordinários, que pode ser um sinal de uma manipulação ou uma histeria coletiva, Se isso tudo passar pelo bispo diocesano, será dada a primeira sentença, que foi falado no início. Olhando apenas pelo parágrafo, parece ser tão simples. Então assim é dada a Mir Obstat. Assim, começa a segunda fase da devoção. A Igreja Católica quer ver se isso aí vai durar muito tempo e se vai cair no esquecimento ou não. Então, depois de muito tempo, se mantendo firme e cada vez mais com mais fé, o bispo diocesano pode dar a segunda sentença, entrando assim também para o calendário formal da diocese. Vale ressaltar que não é apenas o bispo diocesano que pode dar essa sentença. São 3 órgãos que podem julgar ordinariamente. É o bispo ou o prelado que fazem isso, mas também as conferências episcopais podem fazer isso no caso como é o da CNBB, ou então a própria Santa Sé, que pode chamar para si a responsabilidade de julgar uma aparição. Então, ela irá fazer se ela receber uma solicitação do bispo local, do grupo qualificado de fiéis ou então do próprio Papa. Nesse último caso, é o Vaticano que vai dar as sentenças, existindo uma demanda global para que o Vaticano analise esses casos. Então, alguns adendos. A Igreja pode recorrer a especialistas científicos para avaliar fenômenos associados, como milagres, sinais no local ou condições médicas inexplicáveis. O uso da ciência é parte do processo para garantir que a investigação seja imparcial e verídica. Aparições reconhecidas de grande número, como Fátima e Lourdes, entram para o calendário litúrgico universal, porque a Santa Sé reconhece sua relevância global. Isso é diferente das aparições com relevância apenas local, que podem ser inseridas apenas no calendário da diocese ou da região. Um ponto importante é esclarecer que as aparições marianas, mesmo quando reconhecidas, são revelações privadas. Elas não acrescentam nada à revelação pública, completa em Jesus Cristo, e não são obrigatórias para todos os fiéis. Elas servem como um chamado à conversão e uma ajuda espiritual, mas não como dogmas de fé. Portanto, a Igreja, ao analisar as aparições, baseia-se em um conjunto de critérios teológicos, psicológicos, espirituais para determinar sua autenticidade. Em primeiro lugar, verifica se a mensagem associada à aparição se deve ser isenta de erros doutrinários e completamente compatível com a revelação pública contida na Sagrada Escritura e na tradição da Igreja. Além disso, avalia-se a vida e a saúde psicológica do vidente, procurando garantir que ela seja equilibrada, honesta e espiritualmente saudável. Critérios negativos, como previsões fracassadas, mensagens contraditórias ou histeria coletiva, também são considerados sinais de inautenticidade. Por outro lado, frutos espirituais duradouros, como conversões sinceras, o aumento do espírito de oração e atos de caridade, são sinais positivos que podem indicar a veracidade da aparição. Portanto, gente, esse foi o vídeo. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Se você gostou, já deixa o seu like e compartilha para apoiar muito esse canal. Se inscreve e até mais. Valeu!